Olá, eu sou o professor José Elias e esta é a aula número 8 do nosso curso de variáveis aleatórias. Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje vamos resolver uma questão de variáveis aleatórias discretas. Veja a questão abaixo. Suponha que uma variável aleatória x assume valores 1, 2, 3, 4, pontinho, pontinho, pontinho. Então é uma variável aleatória discreta e possui a seguinte função de probabilidade. A probabilidade de x é igual a k é 1 sobre 2 elevado a k, se esse k vale 1 ou 2 ou 3, pontinho, pontinho. Aí vem a letra A. Calcule a probabilidade de x ser par. Letra B. A probabilidade de x ser maior que 2. E letra C. A probabilidade de x ser divisível por 3. Então, vamos à solução. Mas antes para a solução, eu vou fazer algumas observações de umas fórmulas que você precisa ter decorada. Você precisa decorar algumas fórmulas. Então, essas fórmulas que levamos de abaixo, você vai decorar para resolver as questões, muitas questões de probabilidade. Bem, para isso você tem que saber decorar a fórmula da progressão geométrica. Como é uma progressão geométrica? O que é uma progressão geométrica? Bem, veja abaixo. Eu tenho um termo geral que é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Esse Q tem que ser diferente de zero. Isso vai valer para o n igual a 1, 2, 3, 4. Então, o A1 vai ser o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo. Então, esse é o termo geral de uma progressão geométrica. Prosseguindo. Seja S igual a 1 mais A2 mais A3, pontinho, 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 pontinho. Quer dizer, S é a soma dos termos da PG, onde o AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Só que agora eu quero que esse Q seja diferente de zero, sempre vai ter que ser diferente de zero, mas eu quero que esse Q, que nós vamos chamar de razão, seja em módulo um número menor do que 1. Então, razão tem como valor absoluto um resultado menor do que 1. Então, a razão é diferente de zero e em valor absoluto menor do que 1. O n pode ser 1, 2, 3, pontinho, pontinho. Então, essa soma agora, a soma de A1 mais A2 mais A3, pode ser escrita como sendo A1, que é o primeiro termo. O segundo termo, aplicando essa fórmula, fica 1 vezes Q. O terceiro termo fica 1 vezes Q ao quadrado, basta aplicar essa fórmula. O quarto termo é 1 vezes Q elevado ao cubo. Pontinho, pontinho, pontinho. Essa é a soma dos termos de uma PG. Ora, pontinho, pontinho, estou dizendo que eu vou somar infinitos termos. Então, é o limite da soma que você viu no ensino médio. Eu quero que o Q seja diferente de zero e valor absoluto menor do que 1. Logo, o valor dessa soma, desse limite, vai ser o A1, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos Q. O primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Se essa razão é diferente de zero e o valor absoluto é menor do que 1. Então, é A1 sobre 1 menos Q. Esta é a fórmula do limite da soma dos termos de uma PG ilimitada, com razão tendo um valor absoluto menor do que 1. Vamos fazer alguns exemplos. Olha, essa soma, 1 mais meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, pontinho, pontinho, pontinho. Repare que nós temos uma progressão geométrica, uma PG, onde o primeiro termo, A1, vale 1. O segundo termo é o A2, o terceiro termo é o A3, depois vem o A4, quer dizer, o segundo termo, que é o A2, é 1 sobre 2. O terceiro termo, que é o A3, é 1 sobre 4, e assim vai. Ora, eu quero saber qual é o valor da razão. A razão é sempre um termo dividido por outro. Então, eu posso fazer assim, ó, a razão Q pode ser o segundo termo dividido pelo primeiro. Vai ser meio, que é o segundo termo, dividido pelo primeiro, que é 1. Meio dividido por 1 dá meio. Portanto, a razão aqui é
menor do que 1. O valor absoluto dela é menor do que 1. Logo, para calcular essa soma, basta aplicar esta fórmula, que é a 1 sobre 1 menos Q. É o primeiro termo, que é 1, sobre 1 menos a razão, que é meio. 1 sobre 1 menos meio é 1 sobre meio. E 1 dividido por meio vale 2. Esta soma, ela é igual a 2. O valor dela é 2. O S é igual a 2. Um outro exemplo. Eu quero saber qual é o valor da soma 1/3 mais 1/9 mais 1 sobre 27 mais 1 sobre 81, pontinho, pontinho, pontinho. É a soma dos termos de uma PG, com infinitos termos. Olha, a razão é 1/9 dividido por 1/3. Essa razão vale 1/3. O primeiro termo também é 1/3. Logo, aplicando a fórmula, a 1 sobre 1 menos Q, eu tenho 1/3 sobre 1 menos 1/3. Então, fica 1/3 sobre 2/3. 1/3 dividido por 2/3 é meio. Essa soma S vale meio. Está aqui, vale meio. Tranquilo, né? Então, o que é importante é que você decore esta fórmula aqui, ó. E lembre-se que a razão tem que ter valor absoluto menor do que 1, para que essa soma exista. Olha aqui, outro exemplo. Calcule essa soma, 1 mais Q ao quadrado, mais Q ao cubo, pontinho, pontinho, pontinho. Onde esse Q é diferente de zero e o valor absoluto dele é menor do que 1. Observe que é menor do que 1. Então, você tem aqui uma progressão geométrica, onde o primeiro termo é 1, e esse Q é exatamente a razão. Ó, o segundo termo dividido pelo primeiro é Q dividido por 1, que é o Q. A razão é Q, e ela tem valor absoluto menor do que 1. Então, fica A1 sobre 1 menos Q. O primeiro termo A1 é 1, fica 1 sobre 1 menos Q. Então, lembre-se, esta fórmula é uma fórmula que vai aparecer várias vezes. 1 mais Q ao quadrado, mais Q ao cubo, isto aqui é igual a 1 sobre 1 menos Q. É um resultado que a gente tem decorado já na matemática no ensino médio. Olha outro exemplo. Ó. Calcule a soma. X ao quadrado mais x à quarta mais x à sexta mais x à oitava, pontinho, pontinho, pontinho. Onde o x é um número entre 0 e 1. Portanto, o valor absoluto dele é menor do que 1. Você tem aqui uma PG, onde o primeiro termo é x ao quadrado. Olha, o primeiro termo é x ao quadrado. E a razão? Basta dividir o segundo pelo primeiro. Se você dividir, você vai encontrar aqui, ó, x à quarta, que é o segundo termo, sobre o primeiro, que é x ao quadrado. Portanto, x à quarta dividido por x ao quadrado é x ao quadrado. Portanto, a razão aqui, ó, também é x ao quadrado. Então, a soma vai ser A1 sobre 1 menos Q. O A1 é x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado. Este é o valor da soma. Então, eu preciso que você decore esta fórmula aqui, ó. Esta fórmula. Decore isto que nós vamos usar isto nas questões de variáveis aleatórias discretas. Principalmente quando for uma distribuição chamada de geométrica. Mas vamos ver isso lá na frente. Agora, voltando para o nosso exercício. A questão de hoje diz assim, ó, eu tenho uma variável aleatória x, que ela é discreta, assume os valores 1, 2, 3, 4, pontinho, pontinho. E aqui você tem a função de probabilidade, a probabilidade de x ser igual a k, é 1 sobre 2 elevado a k, onde o k é 1, 2, 3, 4. Vem a letra A. Calcule a probabilidade de x ser par. Então, vamos à solução? Solução. Eu quero saber qual é a probabilidade de x ser par. Letra A. A probabilidade de x ser par, botar assim, ó, x é par, vai ser igual à probabilidade, se o x é par, essa variável x vai ter que assumir os valores, ó, 1, 2, 3, 4 são os valores que assumem, mas eu quero par, então pode ser 2, 4, 6, 8 e assim vai, x par. Logo, isto aqui
vai ser igual à probabilidade de x ser igual a 2, mais a probabilidade de x ser igual a 4, mais a probabilidade de x ser igual a 6, mais a probabilidade de x ser igual a 8 e vai. Agora, vamos na nossa função de probabilidade. A probabilidade de x ser igual a 2. Na fórmula é 1 sobre 2 elevado a k. Então, a probabilidade de x ser igual a 2 é 1 sobre 2 elevado a 2. A probabilidade de x ser 4. Aplicando a fórmula, vai ser 1 sobre 2 elevado a 4. A probabilidade de x ser 6 fica 1 sobre 2 elevado a 6. E assim vai, pontinho, pontinho, pontinho. Você tem aqui uma PG. Então, aplicando a fórmula, nós temos que o primeiro termo da PG é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1/4. A razão é 1 sobre 2 elevado a 4 sobre 1 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 16. 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 2 ao quadrado é 4. Então, essa conta fica 1 sobre 16, repete o primeiro, aí bota vezes e inverte o segundo, 4 sobre 1. Dá para simplificar, por 4 dá 1, por 4 dá 4. Isto aqui é 1/4. E agora vamos calcular essa probabilidade. Então, calculando a probabilidade, eu vou ter o seguinte, calculando a probabilidade da letra A. Logo, a probabilidade de x ser par será igual a, bem, essa soma. O primeiro termo, A1, sobre o menos a razão, fica 1 menos Q. Então, vai ficar 1 sobre, o primeiro termo é 4, 1/4. 1/4 sobre 1 menos a razão, que também é 1/4. Logo, eu tenho que isso vai ser igual a 1/4 sobre 3/4. Você pode cortar isso aqui com isso aqui, vai dar 1/3. A probabilidade de x ser um número par é igual a 1/3. Letra A, essa probabilidade vale 1/3. Agora, vamos resolver a letra B. Eu quero a probabilidade de x ser maior que 2. Então, vamos lá, na letra B. Na letra B, você quer saber qual é a probabilidade de x ser maior que 2. Eu vou escrever aqui no cantinho a função de probabilidade de x ser igual a k, igual a 1 sobre 2 elevado a k, onde o k vale 1, 2, 3 e assim vai pontinho. Bem, a probabilidade de x ser maior do que 2 vai ser a probabilidade. Se é maior do que 2, o x pode ser 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou pontinho, 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 prossegue. Portanto, isto aqui é a probabilidade de x ser 3, mais a probabilidade de x ser 4, mais a probabilidade de x ser 5, mais a probabilidade de x ser 6, mais pontinho, 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 pontinho. Agora vamos aplicar a fórmula. A probabilidade de x ser igual a 3 pela função de probabilidade é 1 sobre 2 elevado a 3. A probabilidade de x ser igual a 4 é 1 sobre 2 elevado a 4. A probabilidade de x ser 5 é 1 sobre 2 elevado a 5. A probabilidade de x ser 6 é 1 sobre 2 elevado a 6. E assim vai, pontinho, 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 pontinho.
Observe que você tem aqui uma PG. Nessa PG, o primeiro termo, o A1, é 1 sobre 2 ao cubo. 1 sobre 2 ao cubo é 1 sobre 8. E a razão? A razão é igual a 1 sobre 2 elevado a 4, dividido por 1 sobre 2 elevado ao cubo. 1 sobre 2 elevado a 4 é 1 sobre 16. Sobre 1 sobre 2 elevado ao cubo é 1 sobre 8. Nós temos 1 sobre 16 vezes 8 sobre 1, que dá para simplificar. Por 8 dá 1, por 8 dá 2. Essa razão é meio. Observe que a razão é menor do que 1. Então, podemos aplicar a fórmula. Logo, aquela soma, que é exatamente a probabilidade de x ser maior do que 2, vai ser o primeiro termo, que é o A1, sobre 1 menos a razão. O primeiro termo é 1 oitavo, sobre 1 menos a razão, 1 sobre 2. Eu tenho aqui 1 oitavo sobre 1 oitavo sobre meio. Portanto, a probabilidade de x ser maior do que 2 vai ser 1 oitavo vezes 2 sobre 1, que dá para simplificar por 2 em cima da 1, por 2 embaixo da 4. 1 quarto, 1 quarto. Legal, legal, né? Letra B, 1 quarto. Letra B, 1 quarto. Voltando lá, vou colocar a resposta aqui, ó. Letra B deu 1 quarto. Agora, a letra C, calcule a probabilidade de x ser divisível por 3. Então, a letra C, eu quero saber a probabilidade de x ser divisível por 3. Bem, se o x é divisível por 3, isso aqui vai ser a probabilidade de x ser. Se é divisível por 3, ele pode ser ou 3, pode ser 6, 9, 12, 15, pontinho, pontinho, pontinho. Divisível por 3. Logo, isto aqui é igual à probabilidade de x ser igual a 3, mais a probabilidade de x ser igual a 6, mais a probabilidade de x ser igual a 9, mais a probabilidade de x ser igual a 12, mais pontinho, 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 prossegue. Logo, isso aqui é usando a nossa função de distribuição de probabilidade, é 1 sobre 2 elevado a k. Então, fica 1 sobre 2 elevado ao cubo, mais 1 sobre 2 elevado a 6, mais 1 sobre 2 elevado a 9, mais 1 sobre 2 elevado a 12, mais 1 sobre 2 elevado a 15, e vai pontinho, pontinho, pontinho. Novamente, você tem aqui uma PG. Nessa PG, nós sabemos que o primeiro termo é 1 sobre 2 elevado ao cubo, que é 1 oitavo. E a razão, que é o quê? Vai ser o segundo termo dividido pelo primeiro, 1 sobre 2 elevado a sexta, sobre 1 sobre 2 elevado ao cubo. 1 sobre 2 elevado a sexta é 1 sobre 2 elevado a sexta, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 2 dá 32, vezes 2 dá 64. E 1 sobre 2 ao cubo é 1 sobre 8. Você tem 1 sobre 64 vezes 8 sobre 1, que dá para simplificar. Por 8 dá 1, por 8 dá 8. Essa razão é 1 oitavo, portanto, a razão ela é menor do que 1 em valor absoluto. Logo, aquela soma que vai representar a probabilidade de x ser divisível por 3, essa probabilidade vai ser o A1, o primeiro termo, sobre 1 menos a razão.
Logo, nós vamos ter aqui essa probabilidade como sendo o primeiro termo, o A1, é 1/8. Sobre 1 menos a razão. Observe que a razão também é 1/8. Então, nós temos 1/8 dividido por 1 menos 1/8 dá 7/8. 1/8 dividido por 7/8 dá 1/7. A probabilidade de x ser divisível por 3 é 1/7. 1/7. Então, voltando, a letra C é igual a 1/7. Bem, fizemos a letra A, que deu 1/3. A letra B, que deu 1/4. E a letra C, que deu 1/7. E o que é importante, que eu quero que você saia dessa aula com isso aqui, ó, decorado. Esta fórmula, né? A fórmula do limite da soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, com razão menor do que 1. Nós usaremos isso em algumas variáveis aleatórias discretas, principalmente na distribuição geométrica. Mas isso será assunto para o futuro. Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte e bons estudos. Felicidades! E te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.